Existem vários tipos de jogos que foram criados, e entre eles existem as melhores obras-primas criadas pela humanidade. Jogos com gráficos tão belos e magníficos que pareciam até que foram pintadas à mão por um artista remanescente, ou com mecânicas tão divertidas e viciantes que fazem você passar horas se divertindo nesse jogo. Que bom, né? Que lindo, que maravilhoso. E é sobre esses jogos que eu não vou falar. Agora prepara o vaso sanitário, que agora eu só vou falar de jogo merda. Sim, exatamente, meus amigos. Eu vou falar de todos os jogos que eu fiz na minha linda vida. Ou não tão linda assim. Então pegue seu papel higiênico e vamos juntos para esta linda e emocionante jornada. Antes de qualquer coisa, eu já vou falando aqui que a minha experiência com o desenvolvimento de jogos é um pouco conturbada. Eu estudo desenvolvimento de jogos em uma engine chamada Game Maker Studio 2, desde 2020. Mas eu só fui começar a estudar pra valer mesmo em torno de 2022. Porque durante esse tempo todo eu passei por várias controvérsias que fez eu querer desistir várias vezes disso. E também meu PC já quebrou várias vezes durante esse caminho. Ser pobre é foda. O curso que eu faço de desenvolvimento de jogos é o do Noni Class, que eu até faço até hoje. Eu vejo vídeos quando eu não lembro das coisas. Durante toda a minha vida os jogos sempre me fascinaram e eu sempre quis criar esses jogos que eu tinha na minha cabeça. Então eu comprei esse curso e logo fui fazendo os primeiros módulos. No primeiro módulo, basicamente, na maioria dos cursos, não apenas do Noni, você sempre começa criando jogos simples, muito simples mesmo, tipo o jogo do Pong ou o jogo do Flappy Bird, porque vamos ser sinceros, ninguém aprende a andar de carro pilotando um carro de Fórmula 1, né? Aprender a criar jogos simples sempre é bom pra quando você tá começando, porque já faz você ir se habituando com a forma de programar, né? Certo, eu fui fazendo os módulos e aí eu fiz o módulo de Space Shooter. Space Shooter nada mais nada menos que aquele joguinho de tiro em 2D, o que é de cima pra baixo, de lado pro outro, aqueles jogos de tiro onde você é uma nave e tem que destruir coisas. Eu tinha acabado de terminar esse módulo quando eu tava pensando que queria criar algo do tipo, né? Eu queria criar, sei lá, eu fiz um jogo de nave, então eu quero fazer algo simples que... Vamos testar aqui meus conhecimentos. Então eu quis criar um Space Shooter que não fosse uma nave, que nem fosse uma nave espacial. Pensei em um jogo de uma bruxa que ela vai andando e destruindo inimigos e obstáculos. Então o resultado do meu primeiro jogo que eu fiz da minha vida foi esse aqui. Sim, meu primeiro jogo foi de uma bruxa que viaja pelo oceano e luta contra os conjuntivite. E se você perceber, eu não sei nem por que eu fiz isso dessa forma, mas ela tem uma perna quebrada ali, ó. Mas eu não poderia fazer o jogo apenas ser de uma bruxa que atira sem nenhum barulho, não é? Não. Ela tem que ter um efeito de quando levasse dano, não é? Tem que ter. Deixando bem em conta que de todos os jogos que eu fiz, esse era o único que tinha algum tipo de som e efeito sonoro, porque depois disso nenhum jogo tem som. Então o jogo funcionava da seguinte forma: você tinha que ir pra cima e pra baixo soltando essas bolotas esquisitas aí da mão dela, e a cada inimigo que você derrotava tinha uma chance de dropar uma vida, ou seja lá que diabo foi isso. Na moral, que porcaria é essa? Pra mim é o que? Eu queria fazer um cruz, um caixão, um diamante. Que diabo é isso, cara? Mas é claro, né, no fim de todo jogo tem que ter aquele chefe amedrontador, aquele que vai comer a sua alma e destruir a sua infância. Teoricamente você deveria derrotar o rato de Chernobyl, mas existia um pequeno problema. O jogo é simplesmente impossível de zerar. Sério, quando eu tava gravando esse jogo, eu tentei muito terminar esse jogo. Mas não sei, eu sou um macaco, um primata das cavernas. O bicho solta uns poderzinhos que é impossível de desviar, cara. Não sei porque eu fiz aqui. Eu nem olhei, eu só terminei essa merda e fui embora, cara. Como assim? Dá pra ver que isso não é o melhor jogo do mundo, mas de certa forma, esse projeto foi muito mais bem aprofundado do que qualquer coisa que eu fiz. Não porque esse foi o melhor jogo que eu fiz, mas porque eu quis fazer outras versões desse jogo no futuro. E vocês vão ver cada versão desse jogo, mas agora não. Depois de criar o jogo da bruxa que leva dano de maneira duvidosa, eu fui fazendo vários outros tipos de projetos, mas esse projeto era tudo cagado. Entre eles tem esse jogo aqui, que de alguma maneira eu coloquei na época o nome desse jogo de cara puto. E ainda por cima ele já começa dando erro, nada de normal até aqui. Nesse jogo não tem nada demais pra fazer, você só anda pro lado e pro outro e não faz mais nada. Era só um teste de animação aí. Olha que ainda deu erro, porque o boneco não fica quieto no canto. O outro foi um dia que eu quis fazer o Castlevania sem ter conhecimento nenhum, então deu nessa merda aí. Esse Castlevania se passa meio que no pesadelo da cabeça do Simon Belmont, sabe? É tudo interpretativo. Nesse mundo paralelo, ele tem a habilidade de sair do plano astral, porque quando ele sai da câmera, não dá nem pra ver ele.
Como consequência do plano astral, quando Simon Belmont ele bate com seu chicote, meio que ele teletransporta um pouquinho pra trás. E também tem esse jogo do Saitama, né? Esse jogo do Saitama ele só anda e eu fiz esse quadrado pra, tipo, ia ser meio que a área que ele ia atacar, mas meio que eu não tinha experiência suficiente nessa época, então eu deixei isso de lado. Outro projeto incompleto que também vale a pena citar é esse aqui da Hey Chiquita World. Basicamente eu estava planejando criar um pool da Hey Chiquita. Opa, mas você não sabe quem é a Hey Chiquita? Não tem problema, eu vou te explicar quem é a Hey Chiquita. Basicamente existe um anime chamado Evangelion, e nesse anime existe uma personagem chamada Rei Ayanami. Mas não é dela que vamos falar agora. Hey Chiquita ela é basicamente uma pelúcia dessa Rei Ayanami. Mas existe algo muito mais profundo em volta desta pelúcia. Precisa de mim pra alguma coisa, Ray? Você gosta de chupar cacete? Então vem chupar meu cacete. Cacete e fazer boquete no meu pau. Muitos não sabem, mas na verdade ela é a verdadeira criadora deste universo. Ela que mudou todos os problemas que aconteceram no anime. Dizem que ela é capaz de comer leite com manga e não sentir nenhum efeito colateral. Dizem que ela é a verdadeira mãe de Nego Ney e Edenaldo Pereira. E a irmã mais velha de Caneta Azul Azul Caneta. Alguns podem dizer que não, mas sim, ela é canon no universo do anime. É só você ver no fim do Evangelho. Ela aparece lá, ó, olha lá. Bem, no meu pensamento ia ser basicamente ela estaria num quarto toda depressiva e você teria que dar alimento pra ela poder ficar feliz, entendeu? Ia ter minigame, loja pra comprar comida, etc, etc, etc. Mas no final eu também não tinha experiência pra fazer algo do tipo. Eu não sei nem se eu tenho ainda. Mas ele saiu bem incompleto. No final eu só consegui fazer isso aqui. No final era só uma animação sem programação nenhuma. A única coisa que acontecia era que ela ficava indo pro lado pro outro. Dá pra ver que eu fiz essas olheiras aí pra mostrar que ela era a otaka suprema que vive dentro do quarto com essas coisas de anime na parede. Isso aí ficou muito bom, cara. Logo após passou algum tempo. Pra falar a verdade, eu não sei muito a cronologia de cada jogo que eu fiz, né, cara? Eu realmente não sei. Então, eu só tenho certeza que o primeiro jogo que eu fiz foi o Little Witcher lá, o da bruxa. Entre eles tinha esse teste aqui. Eu queria fazer um teste de balas que poderiam ser consumíveis, mas é óbvio que eu não ia fazer um cara que tem uma arma, né? Eu sou diferenciado. Eu queria fazer um sistema de um dragão onde ele soltava uma bola de fogo e teria que esperar um tempo pra poder soltar a bola de fogo de novo. Enquanto você não soltava fogo, ele ia soltar bolas de fumaça, porque ainda tava carregando fogo, não é? Mas eu me confundi no início do vídeo, falando que aquele jogo da bruxa era o único que tinha efeito sonoro. Não, esse também tem, e esse é bom também. Meio que quando ele soltasse a bola de fumaça, eu queria que ele soltasse algum tipo de efeito sonoro. Então eu usei o melhor dublador que existe no mundo pra fazer isso, eu mesmo. Olha que isso aí foi uma tosse de verdade, hein? Depois eu fiz um jogo do Flappy Bird que chamei de Flappy Pinto. Basicamente isso aqui é um Flappy Bird. O que você quer que eu fale sobre isso? É um Flappy Bird, velho. Nessa época eu tinha feito muito projeto de jogo, mas como você poderia ver, a maioria era incompleto, né? Eu queria muito criar um jogo que parecesse chocável e que parecesse um jogo de verdade, não esses testes de laboratório esquisito. Então eu criei meu primeiro jogo, que tinha início, meio e fim, mas meio que esse jogo, ele foi feito numa Game Jam. Game Jam nada mais nada menos que meio que um evento que youtubers ou até cursos fazem para fazer você praticar seu desenvolvimento de jogos. A Game Jam que eu fiz foi da Noni Jam, o do curso que eu faço do Noni. Game Jam funciona da seguinte forma: você tem uma semana para criar um jogo com um tema específico que foi dada pela Jam. Meio que várias pessoas fazem junto com você, e meio que nesse ano o tema era sobre boss fight. E eu fiz um jogo, esse jogo demorou muito, eu tive muito trabalho para fazer ele, mesmo sendo muito simples. E olha que ele foi muito importante nos meus estudos, porque eu passava muito mais tempo fazendo teoria do que tentando fazer projetos próprios. Eu até fiz esses projetos próprios que vocês acabaram de ver, mas eu não me arriscava muito, e esse foi a hora que eu me arrisquei mais na minha carreira, entre aspas. O jogo que eu criei, e é esse que eu considero meu primeiro jogo assim, que eu criei que tem início, meio e fim, se chama Hero Killer. Ele é bem simples, ele tem 4 fases e no final das 4 fases acaba o jogo, é basicamente isso, e cada fase é uma luta contra um chefe. Meio que nesse jogo eu fiz meio que uma paródia, meio que você é uma paródia do Toad, do Mario Bros, e meio que os heróis faziam meio que bullying com você, e você meio que se vinga deles como um grande vilão que vai derrotar todos eles, entendeu? Na minha lore mental, porque eu não fiz cutscene, não sabia fazer isso direito. Como qualquer jogo de Nintendinho que não contava a história direito, e isso só ficava mando do criador explicar. Como você pode ver na minha gameplay ali embaixo, que eu sou muito bom, olha como eu sou bom nesse jogo. Eu morri muitas vezes, porque eu literalmente criei um jogo muito difícil. Não é um nível impossível igual o da bruxa, porque dá pra passar, é óbvio.
Eu já zerei esse jogo umas 50 vezes. Mas depois de muito tempo sem jogar, eu passei muito tempo pra terminar esse jogo. A primeira fase é do Bomberman. Você tem que fazer a bomba cair em cima daquela alavanca e depois apertar o botão pra ele jogar a bomba pra cima e dar dano no Bomberman. A segunda fase é do Mario / Seu Madruga. Cara, nessa parte eu tava morrendo muito, sério, eu tava morrendo muito nessa parte, porque eu sou muito ruim no meu próprio jogo. Cara, eu tava tanto tempo nessa fase que até botei a música do Naruto pra dar aquela motivação astral, tá ligado? É isso aí, cogumelo, vai lá, esse é seu jeito ninja, dá Tebaio. Na segunda parte você tem que ficar desviando dos poderes do Mario do Paraguai e depois jogar a bomba quando ele descer lá embaixo. Depois de algum tempo você derrota ele. E a última fase é contra o Mega Man, e essa parte é muito chata porque ele é muito apelão, mano, eu sou muito idiota. Eu tava me xingando por ter criado aquela fase, velho. Ele teletransporta de um lado pro outro e depois você tem que jogar a bomba e depois esperar ele voltar, tá ligado? É foda. Esse jogo foi o meu maior marco, porque depois que eu terminei ele abriu muito a minha mente no quesito de aprender as coisas em programação de jogos. Ele foi um dos meus maiores orgulhos de jogos de ter terminado, porque ele foi literalmente, eu considero ele como meu primeiro jogo de verdade, sabe? Mas lembra que eu falei que eu tinha feito outras versões daquele jogo da bruxa? Então, eu vou falar sobre essas outras versões, mas só que em outro episódio, porque ele é algo muito mais complexo do que outros jogos que eu tinha mostrado antes, e também porque eu quero realmente criar um jogo do início ao fim dele também, com 4 fases e 4 chefes. Mas não nessa versão, né, que você leva dano e ela fala Yamete Kudasai. Muito obrigado se você viu esse vídeo lindo. Esse canal foi justamente feito para eu praticar muito mais criação de jogos e melhorar minhas habilidades inexistentes. Se você gostou do canal, se inscreve aí, por favor. Na descrição de todos os outros tipos de conteúdos que eu faço, tem um link do meu itch.io, onde tá o jogo do Hero Killer, daquele cogumelinho, se você quiser jogar, se você tiver interesse, né? Tem um link do curso na qual eu sou aluno. Sério, se você quer desenvolver jogos 2D, eu recomendo muito o curso do Noni Class. O curso sempre tem conteúdo atualizado e ele fez uma anta igual a mim aprender programação, então esse cara é bom, hein, velho? Obrigado a todos que viram meu vídeo e Yamete Kudasai! O que foi? Nada, não foi nada. Você gosta de chupar cacete?